Paz, irmãos. Hoje, sexta-feira da Paixão, nós nos lembramos da crucificação e da morte de Jesus. Um dia de trevas, um dia de agonia, mas um dia muito especial para a nossa redenção, onde Jesus, mesmo pregado na cruz, proferiu algumas palavras e vemos essas palavras como significativas, como cheias de lições preciosas para a nossa vida. No decorrer dos anos, passou a ser comum o estudo das conhecidas como 7 palavras da cruz. Vamos então falar sobre essas 7 palavras da cruz. Lembrando que na cruz nós não temos discursos, sermões. Jesus estava sofrendo intensa agonia, estava crucificado e as suas palavras foram poucas, foram curtas, mas bastante proveitosas para nós, foram devidamente registradas nas Sagradas Escrituras, nos Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Vamos então à primeira palavra da cruz. Primeira palavra da cruz, Lucas capítulo 23, o verso de número 34. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Nós temos aqui a oração de Jesus pelos seus inimigos, pelos seus opositores, pelas pessoas que procuraram a sua morte, a sua crucificação. Jesus aqui intercede pelos transgressores, usando aqui a linguagem de Isaías capítulo 53, o versículo de número 12. Naquele momento horrível, Jesus não se deixa dominar pelo ódio, mas ele demonstra amor, ministrando, liberando perdão para aquelas pessoas. Eles não sabem o que fazem, eles não tinham consciência da abrangência de sua impiedade, mas mesmo assim, Jesus decide pelo perdão, pela manifestação do perdão, pela manifestação do amor. É interessante que no Pentecoste nós vemos o fruto dessa oração, sendo que várias pessoas foram convertidas. Certamente nesse mundo nós sofremos muitas injustiças, mas vamos aprender a perdoar assim como Jesus nos perdoou. Aliás, é nessa base que nós devemos perdoar. Nós somos perdoados de pecados horríveis, os nossos pecados. Logo também devemos aprender a liberar perdão para aqueles que nos ofendem. A segunda palavra da cruz, Lucas capítulo de número 23, o verso de número 43. Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Em verdade eu te digo que hoje estará comigo no paraíso. Jesus, ele é levantado entre os transgressores, 2 transgressores, uma à sua esquerda, outra à sua direita, 2 ladrões. E bem sabemos que um demonstra arrependimento e outro não. A princípio parece que os 2 estavam impenitentes, mas depois um demonstra arrependimento. E esse ele ora para que Jesus lhe perdoasse, para que Jesus lhe desse um lugar no paraíso. Lembra-te de mim ao entrares no paraíso. Foi esse o seu desejo. Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É significativo o fato de que Jesus ele morreu entre 2 ladrões, entre 2 pecadores, que faz nos lembrar da condição da humanidade, da condição de todos nós. Ou nós somos um, ou nós somos outros.
ou nós somos impenitentes, ou nós somos penitentes. Veja que um ladrão agiu com arrogância, outro agiu com humildade e fé. Qual que é o nosso agir diante de Jesus? Fica aí a pergunta. Esse que demonstrou arrependimento, ele demonstrou que de fato temia a Deus, ele demonstrou temor a Deus, ele demonstrou que reconhecia que merecia a condenação de Deus, tanto é que ele está pedindo exatamente o perdão de Deus. Ele viu que Jesus estava sendo condenado injustamente, então significa que ele vê a justiça de Cristo e pede então para que Cristo Jesus lhe desse um lugar no seu reino. Certamente ele está esperando tão somente da graça de Cristo Jesus. Ele vê em Jesus Cristo graça, ele vê em Jesus Cristo disposição para perdoar. Então, certamente, o pedido dele, a fala dele, foi uma fala de quem teve fé em Jesus Cristo, fé que aquilo não era a derrota para Jesus, que a cruz não era a derrota para Jesus, e ele viu que Jesus é o caminho para a nossa volta ao paraíso. E Jesus disse para esse: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Então, essa palavra da cruz, segunda palavra da cruz, é uma palavra de salvação. A terceira palavra da cruz, João capítulo 19, do verso 26 até o verso 27. Jesus, vendo a sua mãe e junto a ela o discípulo amado, João, disse: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Eis aí teu filho, eis aí a tua mãe. Aqui nós temos um exemplo de amor filial, o preocupar-se com o futuro da mãe, dando-lhe provisões. Aqui vemos, então, o alcance da nossa responsabilidade como membros da família da fé. Que a nossa responsabilidade como membro da família da fé engloba também responsabilidades naturais. Naqueles momentos, ou até aquele momento, os irmãos de Jesus não tinham demonstrado nenhuma fé em Cristo Jesus. E Jesus acha então por bem, tendo a preocupação com a sua mãe, colocar João como sendo um responsável para que desse o devido cuidado, para que desse a devida provisão para sua mãe. Jesus aqui exercendo a sua função de filho mais velho. O que nós temos aqui é uma aplicação de Marcos, o capítulo de número 10. Marcos, o capítulo de número 10, o verso 29 até o verso 30, verso 29 e 30. Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. A igreja deve se lembrar dessa sua responsabilidade para com os membros da fé, cuidar deles em todos os sentidos possíveis. Vamos à outra palavra da cruz, agora a quarta palavra. Então, a terceira palavra da cruz foi uma palavra de afeição, onde Jesus demonstra
o seu cuidado para com a sua mãe, o seu carinho, quanto que ele apreciava a sua mãe e preocupava com a sua condição. A quarta palavra da cruz é uma palavra de angústia, de desolação. Está registrada em mais de um evangelho. Vou citar aqui a frase bem comum, conhecida de todos nós, registrada lá em Mateus, capítulo 27, verso 46, também Marcos, capítulo 15, verso 34. Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Uma citação do Salmo de número 22. Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? É uma frase que tem o sentido de alguém que está expressando que se sente abandonado, e no caso aqui Jesus de fato estava abandonado porque ele estava levando sobre si todos os nossos pecados. E a lição aqui é que Deus ele não tem comunhão com o pecado. É claro que Jesus não era pessoalmente um pecador, mas naquele momento ele estava agindo como nosso substituto, assumindo sobre si toda a ira de Deus contra o pecado. Não era o grito de alguém que estava se revoltando contra Deus, mas o grito de alguém que sabia da revolta de Deus contra o pecado. Alguém que sabia que Deus não tem nenhum prazer com o pecado e que ele, como juiz de toda a terra, deve de fato punir todo pecador. E Jesus nesse momento estava assumindo essa punição. Era o grito de alguém que estava sentindo a dor de uma intensa separação, de abandono. Era o pastor que estava passando sozinho pelo vale da sombra da morte, sem nenhuma consolação. Jesus estava experimentando aquele momento difícil, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Não era um grito de desconfiança. Aliás, Jesus aqui está citando o Salmo de número 22, que começa assim com lamentação, mas termina com ações de graças. Então Jesus ele ora, embora colocando essas palavras, mas agindo com toda essa confiança de que logo terá o seu momento de ações de graças. Mas naquele momento, de fato, ele estava experimentando o abandono de Deus, o abandono do Pai. Então, nós temos essa quarta palavra da cruz, que é uma palavra de angústia, uma palavra de desolação. Vamos à quinta palavra da cruz. João, capítulo 19. João 19, o verso de número 28. Uma frase bem curta. Tenho sede. Tenho sede. Aqui, amados, fica patente a natureza humana de Jesus. Ele era alguém de carne e osso, alguém que tinha fome, alguém que tinha sede. Bem sabemos que na teologia é costume falar de Jesus como aquele que é plenamente humano, plenamente homem e plenamente Deus. Ele é totalmente um ser humano e totalmente um ser divino. Verdadeiro Deus, verdadeiro homem. E como verdadeiro homem, naquele momento ele expressa que estava com sede. Jesus como homem, ele sabe das nossas dores. Jesus como homem é aquele que sabe se compadecer de nós em todas
as circunstâncias, Ele entende todas as circunstâncias da nossa vida e se compadece de nós. E aqui então a sua palavra, tenho sede, uma palavra de sofrimento. Interessante que a Bíblia registra 2 vezes que Jesus fala sobre a sua sede. Uma, estando ele em uma viagem para a Galileia, e lá naquela situação ele oferece salvação para a mulher samaritana, oferecendo para essa mulher samaritana uma água que jorra para a vida eterna. E aqui, no final da sua jornada aqui na terra, antes da sua morte, mais uma vez ele diz que tem sede. Isso faz nos lembrar que esse que fala que tem sede é aquele que oferece para nós rios de água viva. Ele estende a sua salvação para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus, ele nos oferece, esse que diz que tem sede, ele oferece da água viva para a nossa salvação, da água que jorra para a vida eterna. Então, nós temos aqui uma palavra de sofrimento, mas vamos bem lembrar que Jesus, pelo seu sofrimento, nos dá a sua salvação, as águas da vida, as águas que jorram para a vida eterna. Outra palavra da cruz, a 6ª palavra, João capítulo 19, o verso de número 30. Está consumado. Está consumado. Jesus declara aqui que cumpriu tudo o que deveria fazer antes do seu último suspiro. A pior provação foi superada. Tudo já podia ser visto como certo. Está consumado. Aqui nós temos um grito de quem já vê a vitória, quem sabe que já cumpriu os seus objetivos, deu todos os passos, se oferecendo como uma oferta a Deus pelos nossos pecados. Então esse está consumado é uma palavra de vitória, de alguém que sabe que atingiu o seu objetivo, os seus objetivos. O fato de que ele veio para nos salvar. Está consumado, uma palavra de vitória. E a 7ª palavra da cruz, Lucas capítulo 23, o verso de número 46. Pai, em tuas mãos entrego meu espírito. Pai, em tuas mãos entrego meu espírito. Terminando a sua agonia, Jesus se entrega aos cuidados do Pai. Fazendo isso, ele logo expira. Foi um ato de contentamento, um ato de fé, de confiança no amor de Deus. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Foi a volta da comunhão com o Pai, quebrada lá naquelas densas horas de trevas. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Aqui, amado, Jesus, ele está agindo como nosso representante. Agindo como nosso representante significa que também o nosso espírito, a nossa vida, está sendo entregue aos cuidados do Pai. E assim como o Pai ele não rejeita o seu Filho, ele também não nos rejeita. Então a nossa vida também está entregue nas mãos do Pai. Nós podemos ter comunhão com o Pai. Antes não tínhamos essa comunhão, estando nós mortos
em nossos delitos e pecados. Mas Jesus, pela sua obra completa, ele restaura a nossa comunhão com Deus perdida lá no jardim do Éden. Então aqui nós temos a volta à comunhão com Deus. Por isso essas palavras são tidas como palavras de contentamento, pois de novo Jesus está em plena comunhão com o seu Pai, assim como nós podemos ter agora plena comunhão com Deus, nós que temos Jesus como único e suficiente Salvador. Aliás, na hora da nossa morte, esse é o nosso grande consolo. Nós vamos gozar de uma maneira mais plena essa comunhão com Deus. O nosso contentamento será para todo sempre. Cumpriremos o nosso objetivo de vida, glorificar a Deus e ter nele plena satisfação para todo sempre. Concluindo, irmãos, Jesus ele foi levado à cruz, à rude cruz, para nos levar a Deus. A salvação que ele oferece pela sua morte é para que nós sejamos livres da ira de Deus. E é mais do que isso, é para que nós tenhamos comunhão com Deus. Então não é só ser livre do inferno, mas viver com Deus por toda a eternidade. Que Deus nos abençoe. E antes de terminar, faço aqui lembrar os irmãos, lembro dos irmãos do nosso hino, o hino 266 do Inário Novo Cântico. Rude cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas eu sei que na cruz, nesse dia Jesus, deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo meu gozo será, pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Nessa cruz para mim há mistério sem fim, porque nela Jesus me salvou. Nessa cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para a minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo meu gozo será, pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Pai, abençoe a tua igreja, para que ela, Deus, entenda o significado das palavras de Jesus ao ser crucificado, estando crucificado, para que a tua igreja entenda, Deus, todo o significado da morte e ressurreição de Jesus. Aumente, ó Deus, a nossa fé, aumente, ó Deus, a nossa esperança, Deus. Abençoa, Deus, a tua igreja nesses momentos difíceis, Deus, que está passando, e que possamos aproveitar, ó Deus, para falarmos, ó Deus, de Cristo Jesus, que passou pelos piores momentos da história desse mundo e foi vitorioso, ó Pai. Que nós possamos proclamar Ele, ó Deus, para o mundo, para que mais e mais pessoas conheçam Jesus como seu único e suficiente Salvador, pois a Tua palavra diz que Ele foi dado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. No nome de Jesus oramos. Amém.